região metropolitana do Rio de Janeiro, também conhecida como Grande Rio, foi criada no dia 1º de julho de 1974 por uma lei complementar, após a fusão dos antigos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. Inicialmente era composta por 14 municípios, mas ao longo do tempo os limites foram sofrendo alterações até chegar a 21 cidades. Meus convidados de hoje são o deputado Luiz Paulo e o diretor executivo da Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Rio de Janeiro, Vicente Loureiro. Queria agradecer muito a presença do senhor deputado, do senhor também. E antes da gente começar a conversar, eu vou pedir só um minutinho, senhores, e a gente vai assistir a um VTzinho da região metropolitana. A região metropolitana do Rio é composta por 21 municípios. São eles: Belfor Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, Seropédica, São Gonçalo, São João de Meriti e Tanguá. São mais de 12 milhões de habitantes de acordo com o IBGE. É a segunda região metropolitana mais populosa do país, ficando atrás apenas da de São Paulo, com 21 milhões de moradores. Essas cidades concentram grande parte da força econômica do estado e formam um importante polo industrial do Brasil. O setor de óleo e gás trouxe desenvolvimento para muitos municípios da região, como, por exemplo, Itaboraí, com a construção do Comperge. Mas a chegada da crise do petróleo deteriorou a economia e agravou os problemas da área metropolitana do Rio de Janeiro. Deputado, para começar, eu queria falar um pouco sobre essa composição da região metropolitana, né? Como eu falei na abertura, inicialmente ela era composta por 14 municípios, hoje chegamos já a 21. O governo da fusão foi instalado em 15 de março de 1975. O governador nomeado, porque vivíamos no período da ditadura, foi o Faria Lima. E ele também criou, né, a Fundrem, Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana. Exatamente, para coordenar e gerir, né, os investimentos, as atividades, o uso do solo nessa região metropolitana, criada em 74, né, antes mesmo da fusão. E ele também criou um fundo contábil da região metropolitana, para que esse fundo contábil financiasse os investimentos que iriam ser feitos na região metropolitana. E nomeou para presidir essa Fundrem, então, um jovem arquiteto chamado Jaime Lerner, que hoje não é tão jovem e adquiriu muita fama, tendo inclusive sido prefeito de Curitiba e governador do estado do Paraná. Bom, mais de 75 para agora, nós tínhamos 64 municípios e hoje, devido às emancipações, temos 92. Só a nossa querida Nova Iguaçu, terra do nosso Vicente Loureiro, ela se subdividiu em Mesquita, Belfor Roxo, Japeri e Queimados. Só daí já saíram mais 3, né? Mais 4? Nova Iguaçu e mais 3. Nova Iguaçu mais 4. E Nova Iguaçu permaneceu. Itaguaí se desdobrou em Seropédica. Não, só aí tem a criação de 5 novos municípios. Itaboraí gerou Tanguá por emancipação. Magé gerou Guapimirim. Então você veja que houve o crescimento pelas emancipações. E depois foi incluída, por lei específica, Rio Bonito, que faz divisa com Tanguá, e Cachoeira de Macacu, que também faz divisa com Itaboraí. Foram os últimos 2, né, a entrarem. Em compensação, foi retirado Petrópolis e incluído na região serrana, o que eu particularmente acho absolutamente incoerente. Bom, mas por isso, hoje a região metropolitana é muito mais ampla e abrange praticamente 12 milhões de habitantes.
região metropolitana sempre foi considerada a região de aproximadamente 80% de tudo. 80% da população, 80% da economia e, por via de consequência, 80% dos problemas. Vicente, e como que o senhor vê essa escolha? Como é que entra, como é que sai? Como é que é feita essa escolha dos municípios que vão participar da região metropolitana? Lá em 74, como lembrou o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, havia uma legislação, né, que consagrava critérios que o IBGE tinha determinado para instalar regiões metropolitanas no Brasil. Nosso estado foi o último a instalar, porque por conta da fusão levou um pouquinho mais de tempo, mas seguiu aqueles parâmetros que estavam estabelecidos lá quando o governo militar criou as regiões metropolitanas no Brasil. Então eram critérios de pertencimento, se podemos chamar assim. Agora, aqui, nós ficamos com esse território metropolitano, por essas razões históricas aqui já contadas pelo deputado, cumulativamente. Quer dizer, consagramos isso e viemos respeitando, com exceção desses dois últimos municípios que entraram recentemente. Nós temos uma proposta de uma emenda constitucional, porque tem que ser dessa maneira, para que a gente possa assegurar e acompanhar esse projeto de lei daqui para frente, como é que entra e como é que sai, para evitar exatamente essas distorções e alguns equívocos que foram cometidos ao longo desses anos todos. Então, tem três que a gente acha que são fundamentais, assim, na nossa opinião. A densidade demográfica é importante, a contiguidade espacial ou as relações econômico-sociais muito intensas. Então, esses três juntos ajudam a compreender o município A ou B está realmente contido na região metropolitana. Porque outros critérios, se a gente for considerar, essa região vai tomando quase o estado todo. Acabamos se for, por exemplo, se expandindo se for demais. segunda residência de lazer, a gente vai a Cabo Frio, vai a Angra, enfim, vai a Teresópolis, Friburgo. Então, não pode ser, não tem que ser critérios sociais e econômicos mais robustos e de territorialidade mesmo, de contiguidade, território, assim, ações que ajudam a criar o fato metropolitano. Então, a gente acha importante também, para além de retomar a governança desse território, a gente também estabelecer esses critérios de pertencimento por uma medida adequada, que no caso é uma emenda constitucional. Deputado, e o senhor falou que não concorda com a retirada de Petrópolis, né? E que o senhor luta para que ela seja incluída de novo. Porque Petrópolis era um município também muito maior do que é hoje. Então, a alegação é que Petrópolis tinha um trecho mais agrário, né? Mais de cultivo, e não tinha tantas dessas características por causa desse trecho. Quando houve a emancipação desse trecho, que é hoje o município de São José do Vale do Rio Preto, o Petrópolis ficou muito mais diminuiu urbano, o território ficou muito mais metropolitano e passou a ter uma atividade muito mais forte ligada aos municípios de Duque de Caxias e a própria cidade do Rio de Janeiro. Enquanto São José do Vale do Rio Preto, ali uma ponta linda de Petrópolis chamada Pedro do Rio e Secretário, ficaram mais ligados não só a São José, mas também às atividades de Areal e o polo de Três Rios. Mas a grande porção de terra do município de Petrópolis troca muito economicamente com Caxias e com a cidade do Rio de Janeiro. Então daí eu ter sempre esta posição. Não faria muito mais sentido que fizesse parte da região metropolitana do que da região serrana? No meu entendimento. Daí ter sido uma das emendas que eu produzi no projeto de lei. Vicente, o senhor é o diretor executivo da Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, explicasse como que esse organismo funciona aí na gestão da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela é estadual. Foi criada por decreto, né, assim que o governador Luiz Fernando Pezão assumiu em substituição ao governador Cabral. Ele criou por decreto essa Câmara com caráter transitório para ela
preparar, né, as medidas necessárias para nós do Estado, né, podermos nos adequar a essas decisões recentes que tinham acontecido, como a do Supremo Tribunal Federal, também já citada aqui pelo deputado, e logo depois da criação da Câmara, uma aprovação do Estatuto da Metrópole. Então, ela foi criada para ajustar, ajustar a nossa gestão aqui desse território metropolitano a esses novos, um diploma legal e o outro uma resolução do Supremo Tribunal, que também tem um pouco de força de lei, se eu posso me expressar assim. E ela com duas grandes missões: a retomada da governança e do planejamento da região metropolitana, com esse objetivo, mas visando uma transição, porque sabíamos que precisávamos fazer um projeto de lei, aprovar na Câmara por 3/5 dos deputados, né? Não é isso? Não, maioria absoluta. Absoluta. PLC é maioria absoluta, 36 votos. 36 votos de deputados, para que a gente possa ter, então, um novo regime de governança e de cooperação dentro da região para os assuntos de interesse comum também a serem consagrados nesse projeto de lei que tramita aqui na Assembleia nesse instante. Então, voltando um pouquinho, deputado, antes um pouco desse projeto de lei que está tramitando nesse momento, em 2008 foi aprovado o plano diretor da região metropolitana, do qual o senhor é autor junto com o atual prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Esse plano diretor é um instrumento de planejamento e gestão dessa área, desses municípios, dessas cidades, né? Então, para a gente entrar no assunto, eu queria começar a falar de alguns tópicos. Então, vamos falar da gestão metropolitana consorciada. Queria que o senhor explicasse como que funciona isso. Nós aprovamos uma lei determinando que o governo do Estado fizesse o plano diretor metropolitano. Nós não aprovamos um plano. Sim, que o governo elabore esse plano diretor. E nesta lei nós definimos parâmetros para confeccionar esse plano diretor metropolitano. E um desses parâmetros foi a gestão compartilhada, que já tem uma previsão legal em lei federal. Isto é, 2 municípios ou mais podem se reunir, né, para gerir determinadas áreas de interesse comum, né, para maximizar os efeitos e minimizar os custos dos investimentos. Como, por exemplo, já existe, e não é objeto dessa lei complementar por causa de decisão do Supremo, existe na Baixada, por exemplo, o CISBAF. O que é esse nome, CISBAF? É um consórcio, de consórcio, é um consórcio que faz a gestão da saúde na Baixada Fluminense. O que é isso? Gestão compartilhada, né, com autorização de cada um dos municípios que fazem parte, apoiada nessa lei federal, né? Mas, por decisão do Supremo Tribunal Federal, quando deu a inconstitucionalidade de artigos de uma lei complementar que ficou lá quase 2 décadas, ele definiu que essa gestão compartilhada, objeto de um plano estratégico e diretor, a ser gerida por uma coordenação metropolitana, só poderia ser na área de infraestrutura, de logística. Então, tirou fora saúde, educação, segurança pública, né? E, evidentemente, está dentro o uso do solo, transporte, habitação, saneamento, né? Então, são claros que são investimentos de logística. Ora, o que o governo está fazendo hoje é mandar para casa, e já que está, um projeto de lei complementar, né? Lei complementar é aquela que tem que ser aprovada pela maioria absoluta dos deputados, que é mais de 36 votos, a Assembleia tem 70, né? E esta lei complementar define os critérios dessa gestão metropolitana, que será sempre compartilhada, porque esta coordenação, esse órgão gestor, é do governador do Estado e tem assento todos os prefeitos da região metropolitana para tomarem decisões coletivas. Nesse projeto de lei existe o mesmo fundo contábil da região metropolitana,
Principalmente em crise, quando o dinheiro é curto, esses investimentos precisam de fato serem compartilhados para dar melhor resultado. E concomitantemente, o governo do Estado, com recursos do Banco Mundial, já licitou, já contratou e já deu início a um plano estratégico e plano diretor estratégico da região metropolitana, que está sendo efetuado por um consórcio que é coordenado por aquele mesmo Jaime Lerner de 1975, evidentemente com 40 e tantos anos a mais, né? E que tem aí exatamente a gestão do Vicente Loureiro. E esse projeto de lei já veio aqui à pauta, recebeu mais de 200 emendas e precisam essas emendas serem analisadas. Qual é a contradição principal desse projeto de lei, que a gente se traduz um pouco nessas emendas, na análise delas? Primeiro, tem prefeitos que estão reclamando que estão perdendo poder, né? E que tem uma interferência na sua gestão municipal no seu solo específico, quando, na verdade, seria sempre nas questões compartilhadas. No meu entendimento, não há atropelo na gestão do prefeito, mas isso é uma questão. Deputado, eu vou interromper o senhor um minutinho, que a gente vai para o intervalo e a gente volta no segundo bloco falando disso tudo para todo mundo entender direitinho o que o senhor está dizendo. Depois eu quero que ele faça a defesa. Não, claro, com certeza. Cidade vai para um rápido intervalo. Voltamos em um minutinho. Não saia daí.